Olá, boa noite. Então hoje a gente traz mais uma história. Dessa vez eu vou trazer sozinha. Tô dizendo a gente porque me sinto muito bem acompanhada pelos meus parceiros energeticamente. Boa noite, Gabi. Estamos esperando o pessoal entrar. E hoje a história é a da prostituta sagrada. Um tema assim bastante curioso, né? Que esses temas parecem gerar um anacronismo, né? Num primeiro momento, assim, numa leitura mais superficial. Mas hoje eu tô aqui para contar um pouquinho do que eu venho experimentando, estudando, vivenciando. Sobre o feminino sagrado, né, o princípio feminino, que me conduziu até a deusa, né? E aí essas sacerdotisas da deusa, que foram chamadas de prostitutas sagradas, né, foram elas quem amadureceram o tema para mim. Então eu vou fixar aqui o tema, que a mamá já tá pedindo. Muito bem, mamá, obrigada por me lembrar que eu ia esquecer. Boa noite, pessoal. Então, joia, fixou? Beleza, acho que foi. Oi, Zé. Ai, gente querida aqui. Alan. Boa noite, minha mamá tubaroa. Então vamos lá. Hoje eu não vou poder estar com o meu parceiro, o Pedro Fini, né, o filósofo e estudioso das escolas de mistério, que vem me acompanhando aqui nesse mini curso, né, com todos os mitos que a gente vem apresentando. E hoje surgiu uma situação no trabalho dele, que ele ficou preso, literalmente preso no trabalho, né, e não vai poder estar aqui comigo. Então ele mandou um abraço, né. E assim, como é um tema estritamente feminino, né? Acho que a deusa mandou que eu tivesse aqui essa noite, né? Eu e ela, né? Recebendo aí a grande deusa, a grande mãe. Então tá explicado aí o motivo por que o Pedro não tá aqui comigo, mas tá no meu coração, sempre tá. Então vamos lá. Esse tema da prostituta sagrada é um tema que traz duas expressões assim que parecem se conflitar, né? Que é o tema da... Não fixou, Marina? Como não? Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo fixar. Fixar comentário. Não foi ainda? Apareceu aqui bonitinho pra mim. Então só mais um minuto, pessoal. Só um pouquinho mais de paciência para eu fixar o tema. Tudo tá saindo. Foi? Acho que agora foi. Pra mim apareceu fixado. Ok. Joia. Então, gente, essas duas expressões, né? Prostituição e sagrado. Como que eles conflitam no nosso inconsciente e na nossa consciência, na nossa psique, né? De uma forma geral, para a maioria de nós, esses dois temas eles estão conflitando, essas duas expressões, exatamente pela divisão que foi criada, né? Com a história do patriarcado, que a gente vai voltar nela, né? Então, esses temas da espiritualidade, do sagrado, do divino, né? Foi apartado do tema da sexualidade. E isso gerou uma série de problemas no nosso psiquismo, porque a gente tem uma pluralidade de personagens que habitam o nosso psiquismo que precisam se relacionarem. Em alguns momentos eles podem duelar, mas a verdade é que eles precisam se equilibrar e se harmonizar. Então, quando esses dois personagens da nossa psique, que é a prostituta, a mulher sexual, vamos colocar assim, né? E a mulher espiritual, quando elas conflitam,
Então a gente cria uma série de problemas, né, no nosso comportamento, na nossa saúde psíquica, nossa saúde espiritual, nossa saúde orgânica. E como que é essa história? Primeiro eu preciso dizer que o mito da prostituta sagrada, na verdade, não é um mito, né? Foi, acho que um erro e uma pegadinha ao mesmo tempo do nosso inconsciente, né? Porque essa história que a gente vai contar aqui é realmente uma história, né? Existem vários estudos, né, na ciência, de vários historiadores que trazem essas histórias pra gente. Mas eu fiquei pensando assim, com esse ato falho, né, de falar que essas histórias são um mito, né, eu fiquei pensando se não é assim que nascem os mitos, né. As histórias vão sendo, enfim, alteradas e vai se passando, enfim, séculos e séculos, né, e vai se perdendo no tempo algumas verdades, enfim. Mas o mais importante aqui é o símbolo, né? Então, e toda a alegoria que essas histórias trazem pra gente, né? Pro nosso psiquismo. Então, a gente sabe que em algum momento, né, antes do patriarcado, aí há mais de 5, 7 mil anos atrás, se conhecia na nossa história sociedades que eram matrifocais. Sociedades onde as mulheres, elas eram as responsáveis por organizar, por cuidar da sociedade. E além disso, elas tinham a legitimidade de serem consideradas deusas, né? O povo todo reverenciava as mulheres porque entendiam que as mulheres eram um elo de conexão da matéria com o espiritual, né? Entendiam que as mulheres eram e são muito telúricas, né? Então, essas sociedades matriarcais, elas cultuavam a grande deusa, né? Eram basicamente rituais pagãos, né? Onde os deuses e as deusas eram cultuados. E cada deus e cada deusa aí representando um arquétipo, uma virtude, né? Então, no caso das prostitutas sagradas, que eram as sacerdotisas da deusa, ela incorporava, ela é considerada a incorporação da deusa da fertilidade e da sexualidade. Então, esses dois temas, eles estavam sempre relacionados, porque eles acreditavam que sexualidade gera vida, gera abundância, gera prosperidade, e fertilidade gera também prazer, né? Vida gerando prazer. Então, esses dois arquétipos, né, da sexualidade e da fertilidade aí, representados pela deusa, né, a grande mãe, aquela que faz nascer a vida, que pare a vida, né, que nutre a vida, que nutre todo o cosmos, né. Então, essas sociedades matrifocais, elas faziam ritos, né, e aí onde começa a história da prostituição sagrada, que não pode se confundir, gente, com a prostituição profana ou a prostituição que a gente conhece hoje, né. Então, a Marina tá lembrando aí do pessoal mandar o aviãozinho, né, Marina, para compartilhar a live. Obrigada pela lembrança, eu esqueço completamente. Então vamos lá. Então, é muito importante a gente não confundir com essa prostituição que a gente entende hoje. Então, basicamente, as prostitutas sagradas, elas participavam, elas ofereciam ritos, né, eram rituais, cultos dedicados à grande deusa, né? Então, nesses cultos que eram, enfim, regados a muita dança, muita alegria, né, a fartura, ao alimento, porque a deusa, ela tem toda uma relação com a terra, elas podiam também iniciar homens e quiçá mulheres, né, na arte de fazer amor, né, fazendo com que aquela pessoa que está iniciada agora possa conciliar o amor com a sexualidade, Eros com a sexualidade, né. Então, era basicamente isso que acontecia nesses ritos. E os hebreus, né, o povo hebreu, ele em algum momento, ele era um povo monoteísta, né,
E em algum momento eles começaram a se incomodar com aquela história, com aqueles ritos, né? Eles chamavam as deusas de estrangeiras e eles começaram a invadir os cultos, as celebrações, as festas das sociedades, né? Desses ritos matrifocais e, enfim, expulsavam aquele povo dali, né? E, enfim, interditavam todo o culto, a celebração e, inclusive, destruíam as oferendas, né? Então, era uma verdadeira um verdadeiro assassinato naquela cultura, né? Para aquele povo, para aquela crença, para aquela fé, né? Que se cultuava o princípio feminino de Deus, que é a grande deusa da fertilidade e da sexualidade. Então, a partir daí a gente começa a ter toda uma história que foi adulterada, né? Então, nasce aí o patriarcado. Então, esses ritos eles vão sendo abandonados, eles vão sendo esquecidos ao longo do tempo, né? O que é uma perda, assim, irreparável para a nossa cultura. Inclusive, a gente pode relacionar vários dos problemas que hoje a gente enfrenta na nossa contemporaneidade, né, em relação a todo o desmatamento, ao a matança, né, na nossa natureza. Então, porque as deusas eram ligadas à terra, né, gente? Então, tudo que vem da terra, que vem o alimento que vem da terra, as águas também, elas simbolizam aí a força, né, a nutrição amorosa da grande deusa. Então, o extermínio na nossa natureza, na nossa mãe, né, também é um extermínio no nosso feminino. Então, é muito importante a gente também estabelecer relações com a problemática atual, né? Então, vamos lá, eu anotei bastante coisa, é um tema que tem muitas relações. Então, a sociedade patriarcal, né, a cultura patriarcal, quando ela surge deslegitimando toda a capacidade das prostitutas sagradas, né, das deusas, de terem poder político, né, poderem decidir politicamente, socialmente e ainda serem consideradas as mulheres que tinham todo o domínio, que tinham toda a arte, né, a ciência de fazer amor, né, que compreendiam a sexualidade. Então, a partir daí, a coisa vai se degringolando, né? É muito importante entender também que essas mulheres, elas tinham status, né? Inclusive as prostitutas sagradas, reza a lenda aí, né, que nos povos antigos, né, da Roma e Grécia Antiga, elas foram as primeiras mulheres a gozarem de independência financeira e de liberdade sexual. Então, a gente pode aí estar hoje agradecendo esse legado que essas mulheres deixaram pra gente, porque se hoje a gente pode, né, gozar de alguma independência financeira e de alguma liberdade, foi graças a essas mulheres, as prostitutas sagradas, que foram as primeiras, né, a serem emancipadas. Então, a sociedade protegia, as sociedades matrifocais protegiam essas mulheres, inclusive em relação a heranças, né? Elas tinham todo um direito de família que protegiam essas mulheres, elas podiam se casar, elas podiam constituir família, então eram mulheres realmente que gozavam de um status, de um lugar na sociedade muito importante, né? Então, como que a gente adulterou, né, e a gente compreende de forma muito superficial essa coisa da prostituição. Ainda que, gente, naquela época também existia a prostituição profana. Então eu também não posso assim romantizar. Existia, né, mas eram diferentes. Se sabia quem estava a serviço da grande deusa, da deusa da fertilidade, da sexualidade, e quais eram as mulheres que colocavam sua sexualidade a serviço apenas do ego, enfim, do dinheiro, do poder, né, ou da luxúria, né, que não era a sexualidade virtuosa. Então, esses templos que recebiam esses homens e essas mulheres para iniciar na arte de fazer amor,
eles recebiam contribuições, né, dos fiéis que participavam desses cultos, e através dessas contribuições, essas sacerdotisas da deusa, que eram as prostitutas sagradas, elas investiam nos campos, na fertilidade dos campos, na garantia de uma boa colheita, em toda a organização da sociedade. Então é algo assim bem distante, né? Eu posso trazer aqui para vocês também um pouquinho da onde eu me baseei nos meus estudos, um livro chamado A Prostituta Sagrada, Face Eterna do Feminino, da Nancy Qualls Colbert. Excelente, né? Mas tem outros livros também, como Maria Madalena, da Bíblia ao Código da Vinci, que eu vou trazer um pouquinho mais da história de Maria Madalena, porque fica um ponto de interrogação bem grande, né? Quem foi Maria Madalena? Se foi uma prostituta, se foi uma pecadora, se foi uma santa, uma discípula, né? Se foi esposa de Jesus. Então a gente vai trazer aqui, então, da Bíblia ao Código da Vinci, companheira de Jesus, deusa, prostituta, ícone feminista de um historiador chamado Michael Hage. E basicamente esses dois livros aqui que eu tô me embasando, então, né? Então, vamos lá, acho que eu já posso passar para a história de Maria Madalena, que eu acho que é um ícone, né, de toda essa deturpação. Então, vamos lá. Maria Madalena. Se alguém puder trazer aí nos comentários, né, quem foi Maria Madalena para vocês? Não sei se alguém quer participar, colocar aí do que vocês compreendem. Quem foi essa mulher? Boa noite, pessoal, quem tá chegando. Hoje a gente tá trazendo a história das prostitutas sagradas, sacerdotisas da deusa. Então, Maria Madalena, ela recebe, assim, vários adjetivos, né? Como a pecadora, prostituta, impura, também santa, fiel, a melhor seguidora de Jesus, né? Esposa de Jesus, enfim, existem vários adjetivos atribuídos a ela, né? E o interessante é que são sempre adjetivos que alguém... Ah, Vanessa colocou uma mulher livre. Eu também acho que é por aí, viu? O meu palpite é esse. Meu palpite que vem, assim, com muita segurança do meu coração, né? Mas, claro, a gente tá falando aqui de uma construção, de um conhecimento, mas tudo indica que é isso, né? Porque a gente vai percebendo que quanto mais livre é uma mulher, inclusive a gente tá falando agora de liberdade sexual, mais ofendida, né? E mais condenada essa mulher, né? Então, possivelmente, concordo com a Vanessa que deve ter sido uma mulher muito livre, né? Então, contam os textos, né, que ela foi a companhia mais íntima de Jesus, né? E é bem fácil de compreender essa relação tão íntima entre Maria Madalena e Jesus, porque ela estava com ele na Galileia, quando ele anunciava o reino de Deus, né? Tava com ele também no momento da crucificação, né? E no momento que ela vai até a tumba, no terceiro dia de morte dele, para poder ungir o corpo dele, que era um ritual, a unção era feita no corpo nu, então só pessoas muito íntimas poderiam fazer, né, esse tipo de ritual. E Jesus ainda tinha sua mãe, né, Nossa Senhora, então, e reza a lenda que tinha, enfim, tem algumas versões que falam de filhos, de irmãos, né, então esse seria um grande indicativo de que Jesus tinha uma esposa, né, possivelmente Maria Madalena, tanto que ela foi ungir o corpo de Jesus nu, né, depois no terceiro dia da sua morte, e ela não encontrou, né? Ela não encontrou Jesus, que ele já estava, né, reencarnado, né, vivendo a ressurreição. Então, e ela é a primeira a avistá-lo também, né? Então, ela é a primeira a recebê-lo depois da ressurreição. Então, pensa a importância dessa mulher nessa história, né? Então, na história de Cristo, que ela aparece muito pouco no Evangelho, né?
em qualquer dos evangelhos de qualquer apóstolo, ela aparece 14 vezes somente, né? Sendo que ela tinha uma relação muito íntima, inclusive alguns desses livros que eu citei para vocês trazem que ela causava ciúmes, conflitos entre os discípulos por conta da preferência de Jesus, né, por essa mulher. Então, que foi considerada a mais amada e a que melhor entendeu os ensinamentos de Cristo, né? Então, a trajetória dessa mulher, ela é toda envolvida em mistérios, né? E por que será assim que aqui essa mulher ficou com essa fama, né? Que acho que primeiro grande estereótipo que Maria Madalena recebeu foi o estereótipo de ser impura, pecadora, né, prostituta, adúltera. E isso aconteceu, gente, data do ano de 591, né, até 1969. Então, até alguns anos atrás, aí até o século XX, esse estereótipo ele ficou bem vigente, né, em cima desse personagem histórico que é absurdamente importante, né? Então, e aí em 1969 a Igreja Católica reconhece Maria Madalena como uma seguidora de Jesus, mas não pede desculpas, né? Ainda, e não faz as devidas honras, né? Não dá os devidos destaques para essa mulher. Então, é importante lembrar que foi o Papa Gregório I, né? Que quem assumiu, né? Decidiu que Maria Madalena era esse personagem impuro, né? Desvirtuoso. Então é algo assim realmente de cima para baixo, como a gente vem aí observando na história do patriarcado, inclusive agora na nossa história vigente, né? Homens que, assim, de forma muito autoritária, muito violenta, tomam suas decisões de maneira a corromper a história, corromper as mulheres, as pessoas, especialmente as mulheres, né? E corromper a natureza, né, gente? Então, muita coisa ainda permanece, né? E eu acho que todo esse movimento de retrocesso que a gente tem percebido, eu acho que também é uma resistência, né? É uma oposição à emancipação da mulher, né? Assim, eu quero acreditar que tem relação aí. Então, e aí, na história da Igreja Católica surgem dois estereótipos que conflitam, que é Maria Madalena, né, a pecadora, a impura, e Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, a casta, né, a pura, a virgem, né, a virtuosa, né? Então, como a gente apartou esses dois personagens, esses dois arquétipos, né, inclusive sobretudo nas nossas consciências, então não é incomum a gente se deparar, eu que trabalho com atendimento clínico, né, na prática psicológica, não é incomum a gente perceber muitas vezes as mulheres abrindo mão da sua sexualidade quando elas se tornam mães, né? Eu brinco que parece que é um portal que se abre, né, que as mulheres esquecem muitas vezes que são mulheres, que são providas de desejo, de erotismo, né, e elas reivindicam o papel materno de forma assim absoluta, né, de forma integral, esquecendo aí de outros personagens que nos habitam também, e isso gera muito conflito, muito sofrimento, né? E muitas vezes a mulher faz isso para ela conseguir um lugar seguro no seu casamento, né? Porque a gente sabe que ainda hoje, apesar de toda a história de emancipação da mulher, ainda hoje a mulher se constitui na relação com o homem, né? Então é como se a relação com o homem falasse do quanto ela é mulher, né? Do quanto ela é valorosa, né? Então, e a gente sabe que também no psiquismo do homem isso também não é incomum, né? Do homem atribuir qualidades para sua esposa, né? Diferentes das qualidades que ele atribui enfim, a amante, né? Então, olha a divisão que acontece, né? Então a gente está trazendo aqui dramas que são muito atuais, mas que têm
né, todo um fundamento aí em uma história muito antiga, né? Então, é muito importante que a gente retorne com essa consciência, né, que as prostitutas sagradas tinham de incorporar a deusa, de cultuar a grande deusa, né, para gerar vida, fertilidade, para gerar prazer, né, sexualidade. Para que esses dois arquétipos do amor e do prazer, nessas duas virtudes, elas possam estar harmonizadas, elas possam estar conciliadas. Então, eu acho que é isso, né? Já tô com quase meia hora aqui de fala. Tenho mais algumas coisas aqui, mas talvez a gente possa explorar um pouquinho mais nas nossas perguntas, né? Então eu abro agora a perguntas para vocês. Acho que alguém colocou aqui: tão bonito este valor sagrado da paixão, a Thaís, da mulher, da prostituição e do sexo. Thaís, é muito bonito e é uma pena, assim, é muito triste que a gente tenha realmente corrompido, adulterado, né, toda a nossa compreensão de sexualidade, que é só o que faz a vida acontecer, né? Então, se a vida não for sagrada, então nada mais é sagrado, né? Então a gente precisa realmente recuperar esse sentido de sacralidade da vida e o sentido da sacralidade da sexualidade, que é o que faz a vida perpetuar. E não só a vida, gente, quando a gente fala de vida, não só de gerar outros seres, outras crianças, né? Mas gerar alegria, gerar júbilo, né? Fertilizar os nossos campos, as nossas florestas, né? Fazer chover, fazer florir, como tantos rituais pagãos, né? Que a gente conhece na história da humanidade, onde a sexualidade ela era vivenciada de forma celebrativa, através das, chamam de orgias primitivas, que hoje também tem um outro sentido, um outro significado completamente afastado, né, da sacralidade, né? Então hoje, quando a gente fala em orgias, a gente já pensa numa série de irresponsabilidades, promiscuidade, né, sacanagem, enfim, falta de zelo com o sentimento do outro, né? E não é isso que acontecia nessas culturas. Era o que a gente chama de um amor oceânico, de um amor indiferenciado, né? Onde as pessoas podiam se amar livremente e gerar vida, fertilizar a terra, fazer chover, fazer florir, fazer nascerem crianças também, bichinhos, né? Então era assim que era cultuada a sexualidade sagrada, né? Então a gente precisa entender também como é construído o sentido subjetivo, né? A crença para cada povo, em cada época e em cada história, para a gente não sair julgando com os valores que a gente tem hoje, né? Que talvez sejam valores bem problemáticos, né? Valores bem questionáveis. Então, já falei um pouquinho mais alguém quer trazer alguma pergunta, alguma colocação? Hoje o Pedro não tá aqui com a gente para trazer os mistérios dele, faz tanta falta. Mas eu entendi que era comigo, né? Que só as mulheres poderiam receber a sacerdotisa, né? As deusas, desculpa, só as sacerdotisas, mulheres poderiam receber a deusa do amor e do prazer. Então acho que é por isso que eu tô aqui, né? Hoje eu tive a minha casa também, assim, invadida por um enxame de abelha, que eu achei muito curioso, porque as abelhas são um símbolo máximo, né, do feminino, né, da vida ali na colmeia, que é super colaborativa. Talvez não tenha nada tão feminino quanto tão matrifocal, né, quanto a sociedade ali das abelhas, né, a colmeia, o formigueiro também, né. Então tive minha casa aqui invadida por elas. E foi muito interessante, bem no dia que a gente traz essa história, né? Então a Thaís coloca aqui: a gente só vive de verdade por causa do sexo, do prazer, de sermos reais, sermos livres. O nosso real valor vem da união entre o feminino e o masculino. Queria ver o lado masculino do Pedro. Ele vai poder em alguma oportunidade trazer também, tá, Thaís? Mas é isso mesmo, a sexualidade, eu trago o autor aqui, né, o criador do sistema biodança, Rolando Toro. Ele diz que a sexualidade, a realização da sexualidade sagrada é
o encontro entre esses dois princípios da consciência, entre essas duas forças primordiais do masculino e do masculino. Então, esse é o casamento sagrado, né? A sacralização do amor entre o masculino e o feminino, e a gente tenta fazer isso nas nossas histórias pessoais, tenta e muitas vezes consegue, né? Tantas vezes, né? Essa busca pela nossa ânima e pelo nosso ânimo, né? Que a ânima, segundo Jung, é a alma, né? O feminino para os homens, e o ânimos é o masculino nas mulheres, né? Mas muitas vezes a gente está fazendo essa busca, né, do masculino, as mulheres nos masculinos, os homens pelo feminino, mas muitas vezes essa busca ela fica somente externa, né? E ela não se realiza dentro de nós, né? Então isso é bastante problemático, porque o que acontece fora é um eco do que se passa dentro de nós, né? Então, muitas vezes a gente está projetando as nossas necessidades egóicas, né? Buscando o masculino no outro ou o feminino no outro, e aquilo não está realizado dentro da gente, né? Então, uma frase que eu gosto muito de trazer aqui da Nancy, deixa eu ver se eu encontro aqui esse... agora eu não... Acho que agora eu não encontro, mas... que ela fala sobre isso, né? Essa importância da gente trabalhar, especialmente as mulheres, né? Para não ficarem submissas, né, ao homem e passando, enfim, as maiores violências e humilhações, ela realizar o masculino dentro dela para que ela possa se emancipar, para que ela possa se tornar a autoridade de si mesma. E só assim ela pode, então, realizar um casamento com o outro, né, com um homem, propriamente dito, maduro, consciente da sacralidade do amor, né. Então, antes disso, não é possível, né? E outra coisa muito interessante de trazer é que no patriarcado, a mulher, ela passa, então, a ser considerada uma propriedade, né? Ela é coisificada, ela é objetificada. Então, e essa mulher, ela passa a ter a obrigação de atender os desejos sexuais do seu marido, né? E como assunto... Gente, oi? Estão me escutando? Bom, eu não sei se ainda... Eu acho que eu ainda tô ao vivo. O meu amor aqui veio me salvar. Mas olha só quantas coisas acontecem no dia que a gente fala da prostituta sagrada, né? A invasão de enxame de abelha, é o Pedro que não consegue chegar, é a luz que acaba. Então, para vocês verem o tamanho dessa ferida, né? O tamanho dessa história aí do patriarcado que realmente complicou as sociedades matriarcais altamente colaborativas e amorosas, né? Então, ok, estão me vendo ainda, ok. Então, quando essa mulher ela precisa atender, né, ela tem o dever de atender os desejos sexuais do seu marido, ela tem esse compromisso, essa obrigação, e o marido tem o direito de ter a sua sexualidade realizada por essa mulher. Isso é uma forma de prostituição, né? Então, muitas vezes, dentro dos casamentos, com os nossos companheiros, nós estamos a viver de forma prostituída, né? Então, é muito importante a gente fazer uma reflexão mais profunda, né? Opa, voltou a luz, viu como é importante fazer uma reflexão mais profunda para a gente entender que tipo de qualidade de relação a gente tem, que tipo de dinâmica de relação a gente estabelece com os nossos parceiros, né? Porque eu costumava brincar e dizer assim, gente, as prostitutas, e aí eu tô falando das profanas, às vezes elas são muito mais dignas, porque pelo menos ela tá numa relação ali muito consciente, muito declarada, né? Sem nenhum disfarce, ganhando o dinheiro dela, né? E se dizendo, enfim, prostituta, sou mesmo, tá de uma forma muito consciente, né? E quantas mulheres, quantas de nós, às vezes, tá no interior dos nossos lares, né? Com título de esposa, com status de esposa, e vivendo uma sexualidade onde a gente é muitas vezes estuprada, né? Muitas vezes a gente
não sente nada ou se sente violentada, né? Então, se essa também não é uma forma de prostituição. Então, se a gente não vive o arquétipo da prostituta sagrada, né, de uma forma consciente, a gente vai viver de uma forma inconsciente, sombria, profana, sofrida, né? Então, essa é a importância desse tema, para a gente despertar para essa sexualidade sagrada, essa sexualidade que ela é livre, né, que ela é desimpedida, que ela é amorosa. Então é um ato também, gente, político, viu? Como eu sempre trago nas minhas lives, né? A mulher não tem só direito a ter enfim, acesso à educação, a ter uma boa remuneração, um lugar no mercado de trabalho, ela também tem direito ao gozo, né? E isso é pouco falado, inclusive quando se fala de uma forma muito vulgar e a diminuir, né? Diminuir a mulher. Então, já tem pergunta aqui. É por isso que muitos não se importam com os desejos das mulheres. Sim, porque elas não são consideradas... Imagina, as mulheres nas sociedades matrifocais eram consideradas deusas, né? Nas sociedades patriarcais elas não são consideradas nem seres humanos, né? Elas são objetificadas e coisificadas. Então, é um problema mesmo, né? A gente se distanciou muito da deusa, né? Então, a Thaís pergunta aqui, a sociedade patriarcal tem algum aspecto positivo para o desenvolvimento da sociedade? Nossa, que pergunta capciosa, Thaís. Caramba, olha só. Eu acho que não. Né, assim, se alguém quiser trazer aí sua contribuição sobre essa pergunta da Thaís, se a sociedade patriarcal tem algum aspecto positivo para o desenvolvimento da sociedade, eu também me pergunto, sabe, Thaís? Porque a gente vê que depois, assim, a gente estuda vários temas, né? Assim, eu tô estudando sexualidade, né? Na psicologia, né? O Pedro traz a mitologia, a filosofia, né? Eu tenho um irmão que é economista, enfim. E aí, quando a gente tem uma roda de conversa e troca assuntos de campos do conhecimento diversos, a gente vai... Meu vídeo apareceu pausado aqui. Enfim, espero que vocês estejam ainda acompanhando. Mas a gente vai percebendo que com o advento do patriarcado, né, e aí surge um sistema assim que é insustentável, né, que é o sistema do capitalismo, e enfim, a família burguesa, né, essa noção de propriedade, né, de propriedade privada, né, então aí começam a nascer muitos problemas, né, e a gente vê um sistema que está ruindo, né, que está em declínio, que é insustentável, né? Então, sinceramente, Thaís, eu acho que não. Acho que a gente volta aí para uma história assim, onde as mulheres têm mais decisão política, social, onde as mulheres vão ser as protagonistas, porque elas são as guardiãs da vida, né? Elas têm mais condições, mais consciência, né? Para isso, eu acredito, né? Então, e aí, quem sabe a gente poder viver em algum momento um tipo de funcionamento sistêmico mais equilibrado, né? Mas o que a gente vê é que nas sociedades matrifocais o homem ele não era submisso, ele não era colocado de forma inferiorizada, né? Isso não acontecia, né? Esses homens também eram legitimados, validados, então eu penso que as sociedades matrifocais já tinham um funcionamento muito interessante sobre igualdade, né, fraternidade, todos esses ideais aí que a gente vem lutando, né? Vamos ver quem mais. A Vanessa disse, acho que não, porque ela surgiu quando iniciou a propriedade privada, né? Propriedade privada, capitalismo, né? Família burguesa, uma série de bobagem que contaram pra gente, que a gente tá entranhado com isso, né? É difícil, assim, não é só tomar consciência, né? A gente precisa tomar consciência e produzir mudanças, transformações. Às vezes a gente não quer pagar o preço, porque tem um custo, eu não tô romanceando aqui, né? Tem um custo sim, mas é libertador, então eu acho que vale a pena a gente pagar, né, esse preço. Então, a Cris pergunta, quem disse que esse patriarcado trouxe desenvolvimento? Pois é uma pergunta, Cris? Eu não sei, pois é, também fico me perguntando, porque o desenvolvimento também, né, a que custo? A custo das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos mares, a custo da vida?
É isso? A custa da opressão, da violência, do feminicídio contra, né? Como é que é isso, né? E isso é ser sustentável? Isso é um sistema desenvolvido, né? Um sistema de sucesso, um sistema luminoso, virtuoso, né? Eu acho que é para os homens brancos, né? Eu acho que para eles deve ser bem interessante, né? Acho que para uma minoria, né? Mas para as mulheres, para os índios, para os negros, não é, né? Então, esse desenvolvimento ele é muito questionável, né? E para a natureza também não é, né? A natureza está sofrendo demais, né? Suplicando o nosso carinho, a nossa consciência aí para que a gente possa nos tornarmos guardiãs e guardiões, né? Da vida, né? Então, eu acho que não trouxe desenvolvimento, se trouxe de uma forma muito torta, com muito custo, né? E acho que a gente ainda vai ter que rever essa história. Alguém mais? A gente traz alguma pergunta sobre Maria Madalena, sobre os ritos das prostitutas sagradas, os ritos da grande deusa. Gente, agora a Igreja Católica tem uma festa litúrgica em memória de Maria Madalena, no dia 22 de julho. Viu? Muito legal. Aí o Papa Francisco, né, reconheceu ela como apóstola dos apóstolos. Então ela tem um dia para ela, 22 de julho, e acontece uma festa litúrgica, né, dedicada à memória dessa mulher que acompanhou Jesus nas suas viagens, né, em vários momentos importantes da vida de Cristo. Então, devolvendo aí o lugar para essa mulher na história, né, na história da humanidade. Então eu fiquei muito feliz também de saber isso, né? A justiça sendo feita, às vezes demora, né, gente? A história da humanidade, às vezes, né, pra gente ver assim a luz, né? Não é na nossa existência, na nossa curta existência, mas em algum momento isso acontece, né? Então, aí trazendo também uma boa notícia, né? Outra pessoa importante na história da humanidade que acreditava fielmente, né, na relação íntima, amorosa entre Maria Madalena e Jesus era Leonardo da Vinci, né? Então, assim, tem pessoas importantes, né, estudiosos, artistas, né, teósofos que trazem aí a qualidade, a força e a profundidade dessa relação. Então, mais alguém, gente, que queira trazer? Mais alguma pergunta? É isso? Podemos nos despedir? Ah, tá, agora que eu entendi. A Thaís perguntou se o patriarcado teve algum desenvolvimento. Aí a Cris perguntou quem perguntou, tá? Entendi. Legal, gente. Estão agradecendo aí, né? Então, essa é a história das prostitutas sagradas, que não é um mito, isso aconteceu mesmo. Essa é a história, né? Então, que a gente possa aí recuperar essa consciência de lembrar que Deus não é só pai, que Deus é mãe também, né, que era a consciência que as prostitutas sagradas já tinham, né? Então, e dedicavam as suas oferendas, a sua fé, os seus ritos, as suas festas ao aspecto feminino de Deus, né? Então, que a gente possa lembrar dessa sabedoria das prostitutas sagradas e que a gente possa iniciar uns aos outros nas nossas relações nessa sexualidade sagrada, nessa sexualidade amorosa. Então eu agradeço muito a companhia de vocês e a gente espero que o Pedro esteja comigo na terça-feira que vem aí trazendo a origem dos contos de fadas, e a gente encerra então esse mini curso na terça-feira que vem, tá? Então fiquem em paz, fiquem em segurança e saúde. E até terça-feira que vem, às 21h30. Um beijo, gente!